grande amigo Carlos Rebouças. Boa noite, advogado, pastor, e ele é nosso parceiro aqui, parceiraço, desde o início aqui do nosso Vim Te Contar. Tudo bom? Tudo bom, Jaque. Muito boa noite para você, muito boa noite para os colegas aqui que vão debater conosco hoje, principalmente para os telespectadores. Minha amiga, diretora, grande Helena Vilar, de volta hoje aqui para mostrar sua opinião. Boa noite, amiga. Boa noite, Jaque. Mais uma vez aqui amando tá aqui, né? Porque eu gosto muito de você e o seu programa já tá na boca do povo, é só no que se fala. E vamos lá, vamos ver no que é que vai dar. Agora hoje vai ser bem diferente, viu, amiga? Né? Hoje o assunto é sério. Eu vim aqui para brincar com as crianças e hoje vou brincar de adulto. Exatamente. E nós estamos recebendo também Matheus Linardi, presidente do Movimento Brasil Livre aqui no Ceará. Tudo bom, meu amigo? Boa noite. Boa noite, Jaque. Boa noite, telespectadores da TV União. Boa noite, meus queridos colegas. É um prazer gigante estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu espero contribuir de alguma forma aí com o debate, com a conversa, com essa troca de experiências, de opiniões. É isso mesmo. Na verdade, é uma conversa, viu, Helena? Uma conversa. É uma conversa onde cada um expõe a sua opinião. E não tem Ok. problema nenhum o outro pensar diferente. Nenhum. Né? Isso aqui é o legal. Aqui todos nós, todos mesmo. Eu também dou minha opinião muitas vezes. Por isso que eu não gosto muito desse... Eu estava falando aqui no intervalo desse nome debate, porque eu não me sinto assim aquela que está só intermediando, não. Muitas vezes eu falo também o que eu penso, mas aqui é isso mesmo. A gente também quer a sua opinião, o que é que você pensa sobre esses assuntos que a gente vai colocar aqui. Então vamos lá, vamos deixar de papo, vamos contar para você o quê? Vim te contar o quê agora? Primeiro caso... Essa aqui que eu falei no início, gente. A confeiteira é repreendida por vizinho em Osasco ao usar sutiã em casa. Tenha decência. Priscila, vem cá, Priscila. Você vai ler aí um trecho dessa carta, só para as pessoas entenderem mais o que está acontecendo aqui. A vizinha mandou uma carta para essa menina aí, ó, essa confeiteira, tá bom? E aí, Pri, lê aí o que aconteceu. Olá, gostaria de pedir o favor para a senhora parar de transitar em sua casa de sutiã. Somos evangélicos, meu marido fica em casa em home office. Tenha decência, obrigada. E aí, ela falou, não foi? Mas ela deu uma... Ela falou. A primeira reação foi um susto, porque a pessoa não se identificou. Fiquei assustada com isso, relatou a confeiteira em coluna a Universal UOL. A mulher alegou não ter o hábito de transitar no apartamento usando apenas sutiã. No entanto, ela acredita que a vizinha tenha visto com um top e shorts de academia no dia que eu fui fazer uma caminhada e, em seguida, uma faxina. Até agora, Juliana disse que não conseguiu identificar a autora do bilhete e cogita que a suposta vizinha seja de outro prédio. Eu não imagino nem quem seja, porque as janelas da minha lavanderia do meu quarto dão para frente de outro prédio. Mas são muitos apartamentos, não dá para saber quem é. Com certeza é alguém do outro prédio, porque aqui não tem como ninguém me ver, ponderou. Helena Vilar, você mandaria uma carta dessa para uma vizinha que fizesse a mesma coisa? Não. Eu realmente não mandaria. Agora, esse caso especificamente, nesse caso, eu acho que essa vizinha devia arranjar um gato e cuidar das 7 vidas desse gato. Porque qual é o problema de uma pessoa andar de sutiã dentro da sua própria casa? Ela não estava se masturbando, ela não estava na janela se expondo, se exibindo para o marido da vizinha. Ela não ultrapassou a linha do bom senso, creio, né? Que foi só isso, como a menina contou, né? Que veio da academia, estava de topzinho e tal, um shortinho, e a outra lá se incomodou. Eu acho isso falta do que fazer. Uma vizinha dessa tem que arranjar um monte de gato para cuidar das vidas dos gatos. Matheus, o que você acha? Então, eu fiquei até assustado, porque como é que a pessoa quer mandar no que você pode fazer dentro da sua própria casa? E outra, se são evangélicos e pede, tenha decência, por que não fecha a janela e para de olhar a vizinha que está andando de top, de sutiã, de cropped, seja o que for? Mesmo que ela estivesse nua, a casa é dela, não é?
a liberdade dela, a propriedade dela. Então, quem diz o que acontece na casa dela é ela. A outra vizinha lá que, sei lá, blinde as janelas, proíbe o marido de ficar olhando para a vizinha, né? Eu acho que o problema é mais o marido dela do que a vizinha lá que está curtindo sua liberdade na sua própria casa. É uma mulher ciumenta, né? Doutor, você concorda com o Matheus? Bom, Jaque, aí entra o artigo 5º da Constituição Federal, fala da inviolabilidade, né, da vida íntima das pessoas. Né, aí nós teríamos que ver, porque cada caso é um caso. Né, se a moça estava, vamos dizer que ela estava de sutiã mesmo, né, que é o que a outra reclamou. A casa dela está de sutiã, não estava nua, né, como a Sônia, né, mesmo, a Helena mesmo falou, ela não estava nua, ela estava de sutiã, transitando na sua residência, não estava se expondo para ninguém. E aí, quando as pessoas moram em apartamento, né, o direito civil cuida muito do direito de vizinhança. Né? Quando as pessoas moram em apartamentos, geralmente acontece isso, né? De um apartamento dar vista para outro apartamento, no apartamento do mesmo condomínio dar vista para a piscina, para todo mundo estar na piscina, né? Então, assim, cada caso é um caso. Nesse caso aí, eu não vejo nenhum comportamento ilegal por parte dessa moça que foi surpreendida com esse bilhete. Ao contrário, ela teve a intimidade dela violada. É diferente se ela estivesse andando nua, né? Aqui com a devida venha, mas se ela estivesse andando nua e ela mora em um prédio que sabe que tem vidraça, que o outro apartamento da frente vê, aí realmente a pessoa tem que colocar cortinas que andar nua dentro de casa. Né? Tem até um filme no Netflix. Mas se ela não bota, doutor? Pois não é, pode? Existe um crime chamado de ato obsceno, né? Para caracterizar a prática de ato obsceno, por exemplo, seria dentro de um carro, uma pessoa andando nua num carro sem filme, ou uma pessoa praticando sexo dentro de um carro, né, com a visibilidade. Aí é a prática de ato obsceno. Como nós tivemos agora há pouco tempo aí, é porque o Brasil está uma confusão, as leis não estão sendo respeitadas, mas há pouco tempo tivemos aí pessoas dentro de uma bolha nua nos parques no Rio, em São Paulo. Aquilo é crime de ato obsceno, era para ter sido preso em flagrante. Né? Agora a sua pergunta é se ela estivesse nua dentro de casa, né? É como eu digo já, cada caso é um caso. Se for uma casa que realmente tem aquela vidraça extensa, né, que dá para, você sabe que a outra casa tem como ver, as pessoas têm como realmente ver isso, realmente aí seria complicado, ela teria realmente que não transitar nua, sem botar uma cortina. É o que eu estou dizendo, cada caso é um caso, teria que ver se caracterizaria em tese o crime de ato obsceno. Né? Ela mesmo sem nua. Ela tá fazendo nada, insinuando? Nua, né? Nua, ela sabendo, como eu estou dizendo, tem prédios mais transparente. É isso que me estranha também. Mais transparente. Não, mas o mero ato de transitar nua pela sua própria casa, porque o ato obsceno, para se configurar um ato obsceno, ele tem que ofender o público. Basta estar nu. Não basta estar nu. Basta estar nu. Não basta estar nu. Não basta estar nu. Aqui eu estou lhe falando eu vou citar até um caso. Eu vou lhe citar até um caso recente que aconteceu no Brasil. Acho que aquele MC Posé do Rodo, que ele foi pego nesse ato obsceno, mas ele estava praticando sexo oral no carro dele, no estacionamento na praia. Tinha isso filme ou estava sem isso filme? E ainda tinha isso filme. Com isso filme ninguém está vendo. E ele ainda foi pego. Com isso filme ninguém está vendo. E ele agora, sem isso filme... A movimentação no carro, os policiais chegaram, bateram lá e tal, e viram o que estava acontecendo. Ele foi pego. Foi um caso, assim, amplamente divulgado na mídia. Pois é. Agora, simplesmente, por exemplo, a mulher já... Ela sai do banheiro, esqueceu a toalha, nua. Aí vai pegar a toalha no quarto. Só porque ela passou na janela, ela tá cometendo um ato de... Por isso que eu acabei de falar aqui, cada caso é um caso. Foi o que eu falei. É diferente pega... Não, agora você deu outro exemplo. Por isso que eu disse cada caso é um caso. Eu disse que o mero trânsito... toalha é uma coisa. Eu falei que o mérito trânsito... desfilando nua dentro de casa. Eu falei o mero trânsito, como se fosse um costume, né? Como se fosse desfilando nua. Agora um caso desse, fui pegar uma toalha, eu estou falando aqui, por isso que cada caso é um caso. Não, mas você mesmo acabou de dar um exemplo. Que a gente está falando disso, não era já. Você acabou de dar um exemplo. Não ficar provocando os vizinhos, como existem pessoas que curtem fazer esse tipo de coisa. Mas você acabou de... É por isso que eu disse que cada caso é um caso. Mas você acabou de dar um exemplo, inclusive, de uma pessoa que estava no carro com isso filme, que não dava para ver o que está se passando dentro, mas foi flagrado no ato do sexo oral e foi preso por ato obsceno. Uma pessoa não pode, por exemplo, varrer a casa só de calcinha, por exemplo? Pode. A mulher não pode? Pode.
pode, o que eu estou dizendo é nua, sabendo que tem aquela visibilidade, até porque a falta do Só pudor de ainda calcinha sem existe. sutiã, que eu tô Ainda dizendo. existe Ela tá pudor. lá passando a vassourona Ainda lá. existe pudor. Pode ou não Vamos pode? querer abolir o pudor daqui a pouco, Ah. mas ainda existe pudor. Por isso que tem um crime de atentado ao pudor. Mas vamos lá, nesse caso aqui, vamos supor Aqui que... em Fortaleza, só um exemplo, já, bem rapidinho. Aqui em Fortaleza, houve aí uma polêmica há um tempo atrás. Aí veio pandemia, esqueceram de vários outros assuntos, né? Teve uma polêmica há um tempo atrás aqui em Fortaleza das câmeras de vigilância, certo? Colocadas na cidade de alta resolução. Eu já estive, inclusive na central da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública. Essas câmeras, elas vão pegar a quilômetro de distância a placa de um carro. É assim uma resolução, e teve uma polêmica muito grande, porque algumas dessas câmeras estavam sendo colocadas em postes que conseguiria se ver dentro da casa das pessoas, inclusive pela janela do quarto, pela janela do banheiro, e teve uma polêmica muito grande na época, e até eu tenho que me atualizar de como é que ficou isso aí, porque na época não estava instalando por causa disso. Porque você não pode, o Estado não pode instalar algo que ele tenha ali um servidor do Estado, alguém tenha acesso à sua residência dentro, porque a Constituição Federal, no artigo 5º, tem 2 dispositivos que trata da intimidade da pessoa, que é inviolável, e outro inciso do artigo 5º fala que o lar é asilo inviolável do cidadão, só podendo ter invasão ali no caso de catástrofe, no caso de prisão em flagrante, ou durante o dia com ordem judicial. Então veja como o lar é algo realmente inviolável. Pois é, então no caso foi ele, né? Foi o marido dela, que Como eu acho eu que é um disse, tarado. nesse caso aí... Ela disse que não tinha ninguém perto, que devia ser um apartamento longe, ele devia usar binóculos, sei Ou lá. até se fosse perto. Então, mas assim, a culpa nesse não é dela, a caso culpa é aí, dele. Nesse caso eu não vejo É ele nenhuma que ilegalidade por parte da moça. Agora, ele sim estaria violando a intimidade Então vamos da lá, moça vamos dentro do supor. lar. Vamos supor que uma pessoa qualquer anda nua mesmo. Anda nua, varre a casa, nua, tal, pá. Sendo que tem um apartamento bem distante, mas tem um cidadão, o marido de uma mulher dessa, vamos supor, de binóculo olhando. A mulher que tá fazendo isso na casa dela, crente que ninguém tá vendo, ela tá errada? Ela é vítima da violação da intimidade dela, cabendo aí o dano moral, porque as pessoas muitas vezes querem que tudo acabe na delegacia, né? Só que existe um princípio do direito penal chamado de princípio da subsidiariedade. O direito penal é o último recurso a ser usado, né? A legislação tem outras ferramentas, somente quando nenhuma outra ferramenta resolveu que vai para o direito penal. Nesse caso aí, cabe perfeitamente um dano moral por violação à imagem e à intimidade. Né? Pior ainda se houver foto, se houver filmagem, aí já entra na questão criminal, porque tem a lei Carolina Dickmann, né? A questão de divulgar fotos da sem imagem, autorização né? da pessoa. Uso Questão devido, criminal né? mesmo, né? Porque para ser crime tem que ser tipificado como crime. Nesse caso aí, se houver imagem, sim. Mas voltando para cá, nesse caso aí, eu não vislumbro nenhum cometimento de ilícito por parte dessa moça. Na verdade, né, existe um princípio no direito brasileiro, penal brasileiro, de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Essa vizinha produziu prova contra ela e contra o marido, mandando esse bilhete. Por isso que nem assinou. Por isso que nem assinou. Terminou só dizendo, tenha decência, obrigado. Tenha decência, senhora, rapaz. Vai ter segurança em relação ao seu marido, vida, como coisa o colega feia. falou, então vai criar um gato Os para cuidar gatos, das 7 vidas. 7 vidas do gato, coisa feia. Vamos lá, próximo assunto. Reitor da UFC defende respeito aos não vacinados e chama sua oposição de extrema esquerda. E aí, esse caso é polêmico, o que você acha, Matheus? O Cândido é uma figura bem polêmica, né? Porque ele foi conduzido aí para a reitoria da UFC de uma forma completamente discricionária, por mais que seja legal isso, ele foi o último colocado nas eleições. Por mais que não seja eleição direta, a gente viu que foi uma imposição do governo federal à figura dele. Então, é natural que ele tenha uma oposição, e é natural que essa oposição seja de esquerda. Eu não chamaria nem de extrema esquerda. Ele tenta desqualificar a oposição dele quando ele fala ali o Lula livre, o MST e tal, não sei o quê. Mas não, foi um grupo muito, muito, muito mais forte. Um candidato lá teve mais de 7 mil votos. O outro teve 3 mil e pouco, ou foi 4 mil e pouco. E o Cândido ficou em último, velho. Então, não é só a extrema esquerda, né? Muita gente ficou descontente com a forma como ele foi colocado. Tanto é que ele foi chamado de interventor, né? O interventor do Bolsonaro na UFC. E essa fala dele aí sobre
os não vacinados, eu li essa entrevista e eu achei um pouco curiosa. Ele diz assim, não, eu respeito o professor lá da UFC que não quis se vacinar e tal, mas eu tive Covid, eu me vacinei porque eu tenho uma responsabilidade com a universidade. E o professor, ele não tem responsabilidade com os alunos, não? Ao meu ver, sim, não é? Então não é apenas a vida privada dele que está em jogo. Tem uma sala de aula, tem várias turmas, porque às vezes um professor dá mais de uma aula, que o nosso querido colega aqui da bancada, o professor Carlos, provavelmente ele dá aula em mais de uma turma, não é, Carlos? Então, você está expondo muitas e muitas e muitas pessoas. E outra coisa, Jaque, a gente está vendo aí que até mesmo pessoas que foram vacinadas contraem Covid, né? Então a gente não pode facilitar. Minha mãe, ela tomou as 2 doses de AstraZeneca, que é uma das vacinas mais fortes, produz a maior resposta imunológica, ela junto com a Pfizer. Mesmo assim, ela teve Covid. Não manifestou sintomas graves exatamente por causa da vacina. Então eu acho desrespeitosa a atitude do reitor ao não cobrar o professor, desrespeitoso o professor a não procurar se vacinar para dar o exemplo, não apenas para os alunos dele, mas para toda a sociedade. A gente está lutando com a pandemia, a gente está lutando com um inimigo invisível. Na guerra, a gente vê quem está atirando. No Covid, a gente não consegue ver o vírus. Então, cara, lamentável essa postura. Helena. Eu concordo com cada sílaba que ele falou. E eu odeio esse termo extrema esquerda e eu odeio o termo também extrema direita, porque, na minha opinião, o extremo com o extremo nunca vai dar em nada, só vai dar em guerra, em briga, em ódio. E quanto ao reitor, né, eu acho que a atitude dele é muito, muito errada, porque ele tem que defender tanto todos os funcionários da UFC, como a ele próprio, né? Ele, a partir do momento que tem um professor que não está vacinado, e esse professor vai continuar convivendo com todo mundo que está vacinado, mesmo assim ele pode transmitir novamente o vírus e entrar em cadeia, né? O vírus sai dali e vai para a casa da família das pessoas. Eu sou totalmente... Eu fico irritada quando alguém fala que tudo bem não se vacinar. Tudo bem nada. Ou você vacina ou saia, o maior ou saia do prejudicado, convívio. no caso, não é a pessoa que não se vacinou? Não. Quem não se vacina, ok, beleza. Quer se vacinar, não? Ok, não se vacina. Então, a pessoa que não se vacinou não é o maior prejudicado? Vai ficar em casa, não vá para a faculdade, não vá trabalhar, não vá conviver com quem está vacinado. Não é assim, gente. A gente está numa pandemia diferente. Não quero ter HIV, não vou transar com quem tem HIV. É bem diferente disso. Eu quero até complementar aqui o que a Helena falou, que é muito importante. As pessoas estão achando que eu me vacinei e está tudo bem. Não está tudo bem nada. No Rio de Janeiro, a gente teve uma terceira onda, muita gente, muitos idosos, principalmente idosos. E provavelmente muitos alunos têm idosos em casa. O aluno que se vacinou, ele não pega o Covid, ou se ele pegar, ele pega leve, mas ele continua sendo um vetor de transmissão. Não é? Então, o prejudicado não é apenas ele, já que o prejudicado é toda a sociedade. Uma pessoa só pode botar em risco toda uma campanha de imunização. A gente pode ter, inclusive, surgimento até de novas cepas, que foi o que aconteceu aqui no Brasil. O Brasil virou um laboratório a céu aberto de cepas. Por quê? Porque a nossa campanha de imunização ela foi a conta-gotas. Isso é científico, não é? Não foi, não. Fala, doutor. Eu não poderia esperar nada diferente do doutor Cândido Albuquerque, né? Um advogado criminalista excelente, coordenador do curso de Direito da Universidade Federal do Ceará há muitos anos, né? Alguém altamente capacitado, conhecedor do direito, está na reitoria da UFC legitimamente, legalmente, dentro da lei. O discurso da extrema-esquerda é exatamente esse, de vir chamar alguém colocado na reitoria, chamar de interventor, é porque a esquerda é assim. Eles criam os termos, né? Negacionista, terraplanista, nazista, faccista. O que seria o interventor, Carlos? Querido, eu não atrapalhei ninguém. Eu não atrapalhei ninguém, então vou pedir que não me atrapalhe. Eu não atrapalhei ninguém. Eu ouvi bem caladinho aqui todo mundo, então vou pedir que não me atrapalhe.
Então, é interventor, mas vou lhe responder, é alguém que intervém contra a questão legal, coloca alguém para intervir em um órgão ou um Estado que não está funcionando. Contra a gestão legal, não. Contra a questão legal, não. Que não está funcionando corretamente. A intervenção eu vou pedir legal. novamente, você é professor, você tem responsabilidade. Eu não intervi ninguém. 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 Para falar em vacina de coronavírus e coronavírus, eu tenho autoridade. Vocês sabem disso. Né? Fui internado, fui entubado 5 vezes, passei 2 horas roxo, dos pés à cabeça, saturação 0, a máquina pitando 0, sem respiração, fiquei morto por 2 horas, todo roxo. E aprove a Deus me trazer de volta à vida. Está aqui a marca da primeira intubação, do peso deitado em decúbito dorsal, está aqui a marca da traqueostomia, que foram 2, né? Vítima do coronavírus e mais 2 bactérias. Eu não pego, eu não transmito e eu não porto o coronavírus. Isso é ciência. Quem quiser falar contra isso, sim, é negacionista. Quanto à questão que é aqui do debate, que é a questão do reitor da UFC, de um professor que diz que não vai se vacinar, e ele respeitar os direitos e garantias legais individuais deste professor, está mais do que correto. Nós estamos vivendo tempos tenebrosos. Nós estamos vivendo um tempo, até porque o discurso que nós acabamos de ouvir aqui é muito interessante. A pessoa tem que se vacinar, mas a pessoa vacinada pega a doença e morre da doença. Essa história de que fulano pegou e teve fraco por causa da vacina não procede. Tá? Os próprios médicos dizem que a questão de ter grave ou leve é genética, é puramente genética. As pessoas, tanto que a minha esposa esteve comigo 45 dias dentro da UTI, porque outra falácia era que dizia o seguinte: se a pessoa for exposta em um local onde tem uma grande carga do vírus, ela vai ter muito mais grave. Pois a minha esposa passou 45 dias dentro da UTI, dormindo e acordando comigo, cuidando de mim. Pegou o coronavírus, não teve nem garganta arranhando. Não teve nem garganta arranhando. Mais uma prova. Não, deixa eu finalizar. Mais uma prova. Não, eu estou falando lá da UTI todinha que eu estava lá. Mais uma prova de que, meu caso e a minha esposa, já são 2. Mais uma prova de que é genético. A pessoa que vai pegar grave independente de qualquer coisa. A pessoa que for pegar leve, vai pegar leve independente de qualquer coisa. Esse líquido mal testado que chamam de vacina, porque se você pegar a bula da Pfizer, já leu a bula da Pfizer? Pode falar. A bula da Pfizer diz o seguinte: teste final 2023, da primeira fase da vacina. A bula da vacina. Mas é um desserviço que o senhor está falando, pelo amor de Deus. Não é, é ciência. Não seja negacionista, é ciência. Lê a bula da Pfizer. Lê a bula. Até onde eu estou sabendo que o senhor não é médico. Lê a bula. E você é médica? Eu acho engraçado. Você é médica? Então, por que tem autoridade que você fala e não tem o que eu falo? Você é médica? Eu estou falando o que os médicos falaram. Opa, peraí. O que você falou agora, Matheus? Ele falou ali numa questão de falou... Não, peraí, deixa ele falar, peraí. Oi? Eu achei engraçado ele dizer que assim, eu tenho autoridade para falar sobre vacina, e eu fiquei esperando... Não falei isso, volta o vídeo. Tá gravado. Cadê o diploma? Falou falei que tem autoridade para falar sobre coronavírus, não sobre vacina. Não sobre vacina, sobre coronavírus. Essa questão da sobre vacina coronavírus. E outra coisa, Carlos. Sobre coronavírus. Você é professor, você é professor universitário, você não pode induzir o público ao erro. Eu não estou induzindo ninguém a nada, eu estou contando uma experiência. Você não pode induzir o público ao erro ao dizer... E você pode induzir ao erro. Porque você falou tudo errado. Com certeza. Calma. Vamos lá. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, que são contra o Carlos, né? É massa isso, tô adorando. Ela quer o circo pegando fogo. Não, gente, mas o Vim Te Contar, ele é bom por isso mesmo, porque esse é um assunto que as pessoas realmente ficam mesmo, né? Muitas vezes brigando, eu sou contra, sou a favor, sou contra, sou a favor. Já que para finalizar a questão do cancro, aí eu termino a questão do cancro. Nós estamos falando aqui de lei, de legalidade, de legislação. Tá? Ninguém pode brincar com a vida alheia e vir aqui num programa de televisão e dizer: não quer tomar vacina, não, fique em casa. Vá lá segurado em casa. Você é lei para fazer isso? Não é.
O princípio da legalidade, que vigora no Brasil ainda, e nós somos um Estado democrático de direito, e o princípio da legalidade está na Constituição Federal, diz: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Não existe lei que obrigue ninguém a inocular no seu corpo o que quer que seja. Não existe essa lei. Então, quando você diz fique em casa, isso é um ato nazista. O partido nazista fazia isso. Que era um partido de esquerda. Que era um partido de esquerda. Né? Para quem não sabe, o partido nazista alemão era um partido de esquerda. Certo? A esquerda alemã. Então, isso é um ato de querer trancar as pessoas, de querer deturpar essa legalidade. Você quer trancar as pessoas. Ela não quer trancar ninguém. Ninguém aqui quer obrigar ninguém. Que estão dentro do Não, seu eu tô direito. dizendo que quem não quer tomar Você vacina falou, não fique toma. em casa. Mas não, eu não sou obrigada a conviver com o vírus. Fique em casa, então. Vamos lá. Os incomodados que se retirem. Não, eu Deixa eu fazer não vou uma ficar em pergunta. casa Não, porque agora eu eu vou estou fazer. dentro do que a Organização Mundial Não, eu de tô Saúde falando aqui de legalidade. Eu está vou- dizendo. Estou falando aqui de Agora, legalidade. nada. Estou falando de Vamos legalidade. lá. Deixa eu fazer uma pergunta mesmo para vocês, certo? Seguinte. Porque esse assunto de vacina me irrita profundamente. Não, calma, Porque eu gente. vacino meus filhos, eu fui vacinada de sarampo com É, 5 mas anos de idade. não, é isso A que vacina de agora, sarampo peraí. foi testada Esse por décadas. retrocesso É isso que eu ia desse falar, governo, presta atenção. O esse governo que mais retrocesso, o quarto que mais vacina no mundo. esse O quarto que mais vacina no mundo. quase não Vamos vacina, lá. O quarto porque que não mais tem vacina no Helena, mundo. não, deixa eu O quarto que perguntar. mais vacina no mundo. Eu quero, água precisa. eu quero É perguntar o a quarto vocês. que mais vacina no mundo. Não, mas eu quero perguntar mesmo sério. Gente, atenção. Vamos só conversar. É uma conversa mesmo. Eu mesma Nós sou estamos conversando. vacinada. Não, o rapaz é brigando mesmo. Deixa eu só falar logo que eu sou vacinada, antes vocês ficam pensando besteira aí, tá bom? Já que a gente tá colocando esse assunto, eu vou colocar porque é importante mesmo. Você falou que na bula da Pfizer, inclusive foi a minha vacina. Você disse o quê? Que tem o quê? 2013. O fim da primeira fase de teste da vacina. Pronto, o que eu quero dizer agora... 2013? Calma, não, calma. Deixa eu... Perdão, 2023. Ah, tá. Deixa eu falar pra vocês. Quando a gente Seguinte, vai ficando velho, a gente vai... todas as Não, vacinas criadas até hoje, como bem disse a Helena, sarampo, todas essas que a gente já tomou, nossos filhos, todos já tomaram, eles realmente têm uma fase de teste muito grande, de 10 Porque anos. dá tempo, né? Não, Deu ok. tempo, nós estamos- Não, Não, beleza. porque é feito correto. Beleza, não tem problema. É como eu falei, gente, eu sou vacinada, só estou falando o seguinte, realmente, de fato mesmo, vocês não têm um medinho assim do Nenhum. efeito colateral que possa vir Absolutamente. dessas vacinas? A gente, sei lá, daqui a 5, Virar 10 jacaré. anos. Não, Não, virar jacaré não, é mas isso. demência, os laboratórios mesmo já falaram. não é Não, isso. tudo Aumento bem, eu do número de prefiro ficar demência. demente do que morrer. Deixa eu Não, ficar não é demente. isso, não é isso. Não é pra gente realmente assim, porque essa história do jacaré já foi Não, associada isso à aí política. já é uma fantasia. Mas eu acho que até o próprio Bolsonaro, quando sério falou mesmo, isso, ele estava entendeu? brincando. Eu tô ele falando não tava- sério, porque assim, como realmente não foi testado, porque não houve tempo, você tem razão, realmente o caos se instalou no mundo inteiro, né? E as pessoas realmente precisavam se proteger de alguma forma, a gente ficou meio entre a cruz e a espada, mais ou menos é isso, né? Então assim, não dá um certo medo não, hein? Eu tenho. Vou Nenhum admitir. medo, Jaque. Nem Eu um também, pouquinho. eu também não tenho medo não, até porque uma coisa que o Carlos falou assim, a vacina do sarampo foi testada há 10 anos. A tecnologia de criação de vacina mudou. Não, mudou não. E muito mudou. mas, no entanto, gente, mudou. Deixa eu lhe dar um exemplo. Mudou A tanto, ciência mudou Deixa eu lhe dar um evoluiu. exemplo. Mudou tanto, mudou tanto. Deixa eu que lhe dar um a exemplo. vacina da É o que a gente Pfizer, tem a vacina pra da hoje. Pfizer. Deixa eu lhe dar um exemplo. Não, Carlos, por favor, agora você vai Pode falar. esperar eu terminar o meu tempo Pode de falar, fala, querido. bem quietinho, igual eu fiquei esperando você. Não, você me interrompeu, foi Não, muito. eu interrompi, vou lhe interromper eu interrompi menos. você, Vai. eu interrompi você quando você estava Eu vou induzindo lhe o público interromper ao menos. erro. Vai. Então, olha só, a vacina da Pfizer, ela utiliza uma tecnologia de RNA. Que nem Perigosíssima, existia. perigosíssima. Nem existia. Perigosíssima, pode mudar a célula humana, inclusive. Não Fala é. só, quem fala são Não é, especialistas. mutação celular é uma coisa tão perigosa que as pessoas já associam a câncer, não é? E Exatamente. foi testada a vacina da Pfizer. Não, foi não. Foi sim, Tá de final. foi sim. Não gera alteração celular, não gera câncer. Você está dizendo isso com que autoridade? Com a autoridade De quem? da Agência Mundial de Saúde e também... Que já mudou de opinião sobre todos os temas da pandemia pera 3 aí, vezes? Eu não terminei. A vacina da Pfizer, ela foi aprovada por todas as agências de segurança internacionais, inclusive o FDA, que é a E as Agência pessoas de que têm Segurança de falecido Saúde após tomar essa vacina? Matheus, você americana. não acha que também todas elas foram aprovadas
cancelados por uma medida de segurança e de urgência, principalmente? Não, foi por uma medida de imposição do Não, politicamente não, correto. não, Quer que eu dê um de exemplo forma aqui? nenhuma, de forma nenhuma. Existe um laboratório chamado Sanofi Pasteur. Esse laboratório é um laboratório francês que fez a vacina contra a dengue. A vacina contra a dengue foi testada por 5 anos, sem aplicar em ninguém, os testes normais. Depois de testada, foi liberada aqui no Brasil pela Anvisa e pelo laboratório. Não foi emergencial, não, foi liberada mesmo. Depois de mais 5 anos sendo aplicado na população brasileira, essa vacina contra a dengue, certo? Veio uma nota do laboratório Sanofi Pasteur, dizendo o quê? Não apliquem mais. Porque foi descoberto que quem não teve dengue ainda e toma essa vacina contra a dengue, quando pegar a dengue, vai pegar a dengue hemorrágica e vai morrer. E aí a Anvisa está aí na internet, quem quiser pode procurar. Tem a nota da Anvisa, anuindo com o laboratório e suspendendo a aplicação da vacina. Uma vacina que foi testada 5 anos, em laboratório, todos os pré-requisitos direitinho, depois 5 anos de aplicação e deu esse problema. Por que não tivemos uma tragédia no Brasil? Que ela utiliza? Não, só para finalizar isso. Por que não teve uma tragédia no Brasil? Os médicos especialistas, isso aqui pode ir para a internet, que é de amplo conhecimento, diz que só não tivemos uma tragédia no Brasil de morte em massa com dengue hemorrágica, porque muitas pessoas, aliás, milhões de pessoas no Brasil tiveram dengue de forma sintomática, sem nem saber que tiveram. Então, essas pessoas são as que poderiam tomar a vacina e não contrair a hemorrágica depois de morrer. Foi por isso que não tivemos uma tragédia no Brasil. Então, estou dando um exemplo de uma vacina testada, aprovada. Eu não sou contra a vacina. Quem quiser se vacinar, se vacine. Tome 1 dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses, 5 doses. Já saiu hoje o estudo da Pfizer, que só tem eficácia de 6 meses. Sim. Então, daqui a pouco, você vai ter que tomar a 3ª, a 4ª. Isso envolve muito dinheiro. Isso envolve muito dinheiro, certo? Envolve muito dinheiro mesmo. Agora, falam tanto de defender as minorias, mas na hora de pôr em prática não fazem. Porque a grande maioria das pessoas querem tomar vacina e tomam, a grande maioria. Existe uma minoria que não toma. Sim. E aí é hora de defender essa minoria. E não atacar e querer trancar dentro de casa. Porque a Constituição me garante, e garante a qualquer pessoa o direito de ir e vir e estar a permanecer. Eu tenho uma pergunta jurídica. A Constituição já foi assassinada. Vamos pergunta jurídica. Mais esse... Seguinte, a gente viu... E brasileira, a gente viu, exemplar. Carlos, atenção, doutor Carlos. Vou fazer uma pergunta agora para o demorar advogado. mais um ano, acabou a Constituição. Vale para você aí que está em casa, se está acontecendo aí na sua empresa, tá bom? A gente viu uma nota que a Rede Globo ela ia começar a demitir todas as pessoas que não quiseram se vacinar. Então, a minha pergunta é, se isso já acontecendo aí na tua empresa, vamos supor, isso cabe um processo da pessoa contra a empresa? Mas não responda agora, responde já já. A nova CEO da Marvel considera tirar o Man de X-Men para tornar a série mais inclusiva. Victoria Alonso disse que outros títulos da empresa serão atualizados. Então, é X-Todes. X-Todes, não é mais X-Men. Não existe mais... ela vai querer, né, colocar essa história de não ser mais X-Men. Matheus, e aí, Matheus, você gosta dessa ideia? Doutor, você gosta dessa ideia? Vamos lá. Na verdade, Jaque, olha aí o que eles estão dizendo, para tornar a série mais inclusiva. Não é. Isso não tem nada a ver com inclusão. Isso tem a ver com demanda da agenda. Eu sempre separo, né? Quem me conhece, quem me acompanha aí nos debates, nas entrevistas, eu sempre separo gay de ativista gay. Uma coisa não tem a ver com a outra. Isso aqui é uma agenda do ativismo gay, certo? Como assim? É uma agenda, existe uma agenda, inclusive existe um livro chamado The Agenda, é um livro em inglês, é um livro que não é de ficção, é um livro de estudo, mostrando as fontes e tudo mais. E ali naquele livro foi traduzido para o português e mostra que essa agenda vem desde os anos 60 para modificar a sociedade. Há pouco tempo circulou aí na internet um vídeo onde diziam: vamos sodomizar seus filhos, vamos estuprar seus filhos, e as pessoas ficaram meio aterrorizadas. Se você pegar esse livro de agenda, isso é a fala de um ativista gay norte-americano dos anos 60. Nós vamos entrar na sua casa, nós vamos sodomizar seus filhos vão ser nossos. Né? Então isso aqui faz parte de uma agenda para tornar a ideia palatável e dizer que é algo bom, politicamente correto. Por que não tem nada com inclusão? Porque se tivesse com inclusão, o único personagem do X-Men
né, que tem a questão inclusiva é o professor Xavier, que é um paralítico, um deficiente físico, que anda na cadeira de rodas. Se fosse por questão de inclusão, iriam colocar um X-Men autista, iriam colocar um X-Men com síndrome de Down, iriam colocar um X-Men cego, ou deficiente visual, para quem não gosta desse termo, iriam colocar um X-Men... Oi? Já tem um Ciclope, que ele não, mas ele não é cego. Não, ele não pode mostrar os olhos, porque senão sai um raio, né? Na verdade, não tem nenhum X-Men com essa questão de inclusão, fora o próprio professor Xavier. Então, isso aqui não tem nada a ver com inclusão. Isso aqui é uma agenda, certo? Uma pauta que é, desde os anos 60, devidamente delimitada, certo? E que pessoas no mundo todo fazem parte disso. Essa questão de todes, linguagem neutra, isso é um assassinato do português. Eu vou parafrasear agora um roqueiro brasileiro chamado Herbert Viana, que disse: assassinaram a gramática. É o que estão querendo fazer com essa história de todes. É como aqui no Ceará, um estado pobre, que tem gente que passa fome, tem vários os estados mais violentos do mundo, e aí o governo gastou agora muito dinheiro com uma campanha publicitária de o Ceará de todes. Então isso aqui é uma afronta ao povo brasileiro, é uma afronta à língua portuguesa, e é uma afronta até aos fãs. Eu me incluía, né? Se isso aí passar, vou deixar de assistir, um fã da série de filmes dos X-Men, que era muito legal realmente, né? Então isso aqui é uma agenda, não tem nada a ver com a inclusão de ninguém. Certo. Só lembrando que não é oficial, tá bom, gente? Saiu essa notícia aí, estão especulando, não sei se estão vendo aí o que acham, né? Tem isso. Por isso também, que eu falei, né? Se concretizar, e vamos, né, ver. Eu deixo de assistir. E você, Matheus, o que você achou aí dessa ideia? Então, era exatamente isso que eu ia falar. Não, galera, não é oficial. A Victoria Alonso, antes dela ser promovida, né, a CEO da Marvel, ela deu uma entrevista em 2019, por ela ser latina, e o pessoal latino, eles têm muito essa pauta da inclusão nos Estados Unidos. Ela disse assim, não, o termo X-Men, ele foi cunhado lá na década de 60 ou 70, não sei, e não é tão inclusivo quanto agora, porque a gente tá vendo o que está acontecendo com o mundo, né? Eu concordo com o Carlos aí em algumas coisas, tipo assim, isso é uma agenda. Verdade, isso é uma agenda. Mas, tipo, fazer esse tipo de conteúdo, dizer que vai acontecer isso, né? Porque isso foi publicado, salvo engano, pelo Thiago Galhaço, né? Isso é um meme, e muita gente foi levada por causa dessa publicação. Isso também é outra agenda, não é? É quase que uma contra-agenda. As pessoas gostam de reagir demais àquilo que elas não entendem. Então, o que é que acontece quando fala esse negócio de todes, de linguagem neutra e tal? Eu não concordo com esse tipo de coisa, mas eu respeito o que as pessoas tentam fazer aí para dar visibilidade às pessoas trans, que hoje não têm a visibilidade necessária, né? A gente vê que elas são realmente quase que passam por um processo de invisibilidade. É como se a sigla LGBTQI só existisse o G. Até mesmo as lésbicas, elas passam por esse processo de tornarem-se invisíveis frente às outras pautas. Então, se é certo ou não, eu não gostei desse X-Todes, né? Eu sei que a Victoria Alonso não vai fazer esse tipo de coisa, mas uma coisa é certa, a Marvel ela já está dando passos rumo à inclusão. Tanto é que a gente teve o primeiro filme com um protagonista negro, que foi o Pantera Negra, né? A nova Mulher de Ferro, que é o Homem de Ferro morreu, né, e tal, vai ser uma mulher negra, e por aí vai, sabe? Tem herói gay, heroína lésbica. Então, eu acho isso interessante, sim, porque representatividade importa. É muito fácil uma pessoa que não é gay, que não é lésbica, que não é trans, dizer que isso é besteira. Não é. Não é, porque quando o Pantera Negra saiu, foi o maior sucesso, o filme é excelente, claro, mas pela primeira vez as crianças negras elas tiveram um herói da Marvel com grande destaque. Então isso acalentou o coração daquelas crianças. Ela, porra, eu posso ser um herói também, porque ele é negro igual a mim. E a mesma coisa com gays, com lésbicas, quando chegam lá. Por exemplo, quando o Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, ele se assumiu homossexual, poxa, aquilo foi uma vitória gigante. Eu, como gay, porra, esse cara que chegou no mais alto nível de poder, se assumiu gay, então, porra, eu posso chegar lá também. Porque se esse cara é tão foda e ele teve coragem de brigar com tudo e com todos pra mostrar a posição dele,
eu posso fazer isso também. Representatividade importa. É isso que eu quero que as pessoas de casa tenham em mente quando forem confrontadas com esse tipo de coisa. Você pode concordar? Sim ou não. Direito seu. Mas que representatividade importa, ela importa. Helena. Eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso, não. E até mesmo porque eu acredito que isso não vai acontecer. Mas eu acho que o que eles pensam, né, o que a Vitória Alonso quer, na verdade, é se modernizar, é essa coisa mesmo da inclusão. Mas eu acho que seria até ruim para a Marvel, né? Eu porque acho tem que toda seria uma história, né? Só Que sempre veio aí. Só para falar de eu acho que inclusão, seria ruim trocar isso, seria muito triste até, eu acho. E outra, o Man, eu acho que seja o X-Men, não a tradução, porque do inglês seria homem mesmo, mas é aquela coisa de mais geral, assim. Pessoas. Pessoas, isso, exatamente. humanidade, aí ele no é o caso super-homem. super-heróis. No próprio São português, quando eu os- falo, é porque criou-se esse mimimi. Mas na própria língua portuguesa, o correto, Veio o eu gosto muito do professor Pasquale, de assistir os vídeos dele, de interagir, porque realmente ele fala do português correto mesmo. Na própria língua portuguesa, eu não preciso chegar aqui e dizer meus amigos e minhas amigas, não preciso. Quando eu digo meus amigos, eu estou incluindo homens e mulheres. Todos né? nós. Exatamente. E só para finalizar isso aqui, na verdade, essa questão de linguagem neutra, ela não é inclusiva. Ela retira uma fatia importante da sociedade, que são os deficientes visuais, porque não tem como colocar isso em braille. Então, a partir do momento que você não tem como colocar isso em braille, você vai criar uma confusão mental nos deficientes visuais e vai excluir ao invés de incluir. Isso aí, quem fala, não é só Carlos Rebouças. Pode Não tem como nos criar grandes um professores, em braille? não. Pode ir nos A letra E não pode ser em A braille? linguagem não é igual à nossa, é diferente. A linguagem, pela questão do braille, não é como a nossa, com A, não é igual ao nosso. Sim. É diferente. Eu também pensava. Mas eu vi são símbolos. São símbolos. Sabe? Na verdade- E até tem um vídeo bem interessante quando fala disso, né? Que o pessoal chega no restaurante e a mulher, olha, todos, porque nós somos inclusivos. Então que bom, porque vai chegar uma afilhada minha que é autista e eu queria um cardápio com pictogramas. Não, nós não temos. Então é porque vai chegar um colega nosso que é deficiente visual, queria um cardápio em braille. Não, mas nós não temos. Então, ou seja, não tem inclusão nenhuma. Não, e outra, é uma agenda, eu vou realmente. só concluir isso aqui com uma coisa que eu sempre acho também. Porque, assim, eu acho que realmente eles incluem muito nas séries. Hoje em dia é muito difícil a gente assistir uma série que realmente não tenha casais homossexuais. Todas as séries né? têm, todas, Sempre 100%, tem. 100%. Agora, olha a hipocrisia de Hollywood, por exemplo. Não sei se vocês sabem, mas quando eles foram decidir qual seria o ator que ia interpretar os 50 Tons de Cinza, o ator que foi aprovado por todos, que era lindo, maravilhoso e tal, sendo que na hora descobriu, não, o cara é gay. Então, ou seja, o ator, né, que ele tá ali para interpretar... Ele não vai ser ele vai ser um personagem. Não é ele que ia ser o Christian Grey, né? Mesmo o cara foi rejeitado do papel porque ele era gay. Então, assim, é uma hipocrisia. Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu já não acho uma hipocrisia, eu acho que seja uma decisão mercadológica, porque o 50 Tons de Cinza, ele mexe muito com o fetiche das mulheres. Eu não concordo, não. Então não é toda mulher que tem... Eu conheço muita amiga minha que tem fetiche por gay, inclusive as chamadas Marias Purpurinas, mas ele não passaria a aura que eles estavam querendo. E já o Jamie Dornan foi excelente. Eu vou lhe dar um exemplo. Vocês viram o sucesso que foi Não, Eu esse vou lhe dar um amigo, exemplo de um dos sabe gays por mais que famosos do sabe por mundo que eu e que acho? se fizesse passaria ia ter mulher. O Rick Martin. É um dos gays mais famosos ele do não mundo. encaixaria com o papel do eu Christian vou te falar, Grey. por Se que ele eu acho que é fizesse- hipocrisia? Eu acho que é hipocrisia porque tem que se respeitar a profissão. Não já se respeita quem se você Sim. quer ser isso, aquilo Já outro. que tu sabe o que, então, que eu acho mais a hipocrisia profissão- é quando escolhem um ator heterossexual pra viver o papel de um gay. Mas Isso é muito mais Mas hipocrisia. entendo o que a Mas não é a Jaque... mesma coisa. Mas Isso o é que a muito Jaque está mais hipocrisia. Mas não é a dizendo mesma coisa. é Não, que... não é. Cara. A Não Jaque é. está dizendo que ela é uma Você está me interpretação. dizendo que É uma o interpretação. ator que é gay, ele não pode passar aquela imagem máxima. Não, ele aquela pode. Jaque, ele pode tu sabe de onde passar. vem a palavra ele hipocrisia? pode, O problema- mas eu Tu acho sabe que de eu onde entendi o vem? que ele quer Não, mas falar. pra mim é a mesma Tu coisa. sabe de Ela onde entendeu, vem? ela Tu entendeu sabe o que de eu onde? quero falar. Qual a origem da palavra hipocrisia? A origem da palavra hipocrisia é do teatro.
Porque naquela época não podia mulheres participarem de figuração, de teatro. Era logo chamado de prostituta e tudo mais. Então, homens se travestiam de mulheres, homens que nem necessariamente eram gays, talvez alguns fossem, mas se travestiam de mulheres para interpretar. E vem do original a palavra hipócrita, por quê? Porque ele representava alguém que ele não era. É daí que vem a palavra hipócrita, que é do teatro, era o ator de teatro, era o hipócrita. E aí ficou hipocrisia, porque representar algo que não é. Então eu concordo com o pensamento da Jaque, porque é o seguinte, se eu digo que o gay tem que ter o mesmo direito, o hétero tem que ter o mesmo direito, por que um hétero não pode fazer papel de gay? Com Por que certeza, um gay ele não é pode fazer ator. uma lesbiana? Helena, aí- você é atriz, minha amiga, você sabe disso. Como é que eu não vou valorizar o seu talento por conta da sua opção sexual? Você assistiu Não as entra, não, branquelas? mas eu acho Você que assistiu eu as entendi. branquelas? Dois negros fizeram Mas é papel de preconceito, mulheres amiga. brancas e foi um Não, sucesso. não Eu acho que não chega a ser Não é, preconceito. Rapaz, mas Olha, eu entendo também o que vocês estão falando, até porque eu sou de já TV, que tu tá a vendendo gente faz picolé, marketing tu tá toda vendendo hora. picolé, A gente tu, faz marketing. tu vai me chegar aqui com um din-din? Não, O amiga, ator bom não vai é comer isso. esse bolo e vai dizer que Ó, delícia. entenda, Não, entenda é bem, a coisa- entenda bem. O que nós estamos Eu não falando posso é fazer a inclusão. propaganda de um Entenda. creme de Não, pele se presta eu tenho uma atenção. pele cheia Nós de não estamos espinha. falando de inclusão. Vai ficar inclusão esquisito. de verdade. É isso. Não, eu concordo. Isso é inclusão de Não, isso eu verdade. concordo. É Acontece você que os pegar 50 que o tons de cinza não ator- falam sobre inclusão. Não é isso. Não, é isso. Não é isso que eu tô O que ela está falando. querendo dizer é o seguinte: como eu sou uma atriz, Sim, eu eu sou entendi. capaz De interpretar. Com certeza. uma lésbica. Pronto, Concordo. teve um ator que morreu há pouco Vaiada, tempo, uma brasileiro. louca. Ele era Não, isso eu gay, não era concordo. mulher, mas ele interpretava uma mulher, não era um Não, gay que ele isso- Mas interpretava. o que ele concordo. quis falar, que eu entendi, foi... Na hora da produção, aí eles fazem o seguinte: vamos fazer a escala aqui dos atores que podem ou não vir a ser o ator principal dos 50 tons de cinza. Fulano. Não, mas fulano é gay. Talvez ele não passe essa masculinidade que a gente quer. Ele tem. Mas ele foi aprovado. Ele é um Não, ator. ele passa, Ele foi ele aprovado passa. Ele é um ator, ele depois. pode A passar. questão não Claro é nem que ele vai passar a passar. masculinidade ou não. A Mas questão é ele tá como o vendendo. público vai reagir ao saber que ele é Sabendo que gay. ele é gay. Gente, deixa eu É uma falar. decisão Tá, mercadológica. o próprio Reinaldo Gianecchini. Quem é que mulheres já foram bastante apaixonadas por ele, não sei o quê, e depois de uma certa idade, ele revelou que ele era gay, não é? Só quem sabia realmente eram os bastidores. Revelou que todo mundo sabia. Não, mas Não, ele não, revelou, mas- e depois que ele revelou, eu não lembro assim de grandes papéis que ele Aí foi. você o- vem me o dizer grande que galã isso é de- inclusão, como é... Cara, isso não é hipocrisia, não. Os mesmos artistas que levantam a bandeira direto. A como família é que não vai mais valorizar o conhecida, artista a nessa família hora? mais conhecida Como da assim? TV brasileira, que é a Grande Família, o pai da família é gay, sempre foi, a vida toda. E nem por isso eu deixo de ser fã do Mas ele não seriado. vende- É um ele não seriado vende fetiche, fantástico. né? Vende com a Nenê. Não. Vende com a Nenê, Não, lá no Tempero da de Deus. Velha. É o mercado Você, mesmo. você leu entendeu? 50 É o tons de mercado. cinza? Não, Você sério, leu é o 50 tons mercado. de cinza? Não, eu assisti o filme. Pois é, então, pronto. Tem que ver como o público vai reagir, esse tipo de coisa. Eu entendi o seu raciocínio. Não, mas eu tô só além- dizendo que eu além de ter- concordo além de com ter o que a Jaque falou. Além de ter o meu raciocínio, Concordo as com o que ela decisões, falou, no as sentido de decisões que de um ator- marketing, elas são muitas vezes tomadas com pesquisas de grupo. Eles analisam com o personagem, o ator que vai fazer, Mas é ver porque o se cara foi público vai selecionado e foi comprar. escolhido. Não, ele foi Entre Não, ele foi selecionado. vários. Não, selecionado. estão falando uma coisa interessante aqui, porque o cara dos 50 Tô falando anos, do além. ele só bate na mulher, ele é indiferente com a mulher durante vários filmes, né? Sinceramente, só lá no último ele vira mais ou menos um românticozinho, entendeu? Então, assim, eu acho hipocrisia, sim. Eu, Jaque Lima, e nós estamos aqui para debater mesmo, cada um fala o que for, mas se a minha empresa quiser me demitir porque eu não me vacinei, e aí, eu posso botar ela na justiça? Pronto. Vamos falar na legalidade. Os tribunais superiores já decidiram que ninguém pode obrigar ninguém a se vacinar. Mas, ao mesmo tempo, decidiram que as pessoas podem ter alguns direitos tolhidos. O que é contraditório constitucionalmente falando. Porque a Constituição fala que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. E a Constituição também fala que ninguém será privado de nenhum direito, salvo por lei. Então, foi uma decisão antinômica dos tribunais superiores. E, para piorar a situação do trabalhador, existe um tal do Ministério Público do Trabalho, que, apesar de eu ser advogado criminalista de família, mas já participei de algumas audiências trabalhistas, nunca vi um promotor do trabalho em uma audiência trabalhista. Infelizmente, deu um parecer contrário aos trabalhadores. Deu um parecer dizendo que Ainda sim, bem, né? que o trabalhador pode ser até um parecer ser demitido, isso vai dizer ainda bem. Até uma Eu pessoa fui. ser demitida porque
se recusou a tomar um líquido mal testado, que não pode nem se chamar o nome de vacina. Meu Deus. Então vamos lá, vamos pro último tema. Vocês já dão a opinião de vocês, já passam os contatos, tá bom? Porque, bora lá, bora saber, rapidinho. Vamos lá. Casados desde 1997, Will Smith revela que tem um relacionamento aberto com a sua esposa. E aí, Matheus, você concorda com isso? Você acha legal? Dava pra você? Olha, pra mim não dava não, viu? Eu sou possessivo, o que é meu e só meu, não rola isso não. Mas eu entendo as pessoas que optam por essa modalidade. Eu tenho amigos, eu tenho amigas, inclusive eu tenho um grande amigo que é casado, né? Com outro cara, e ele vive aí uma relação aberta. Ele diz que é melhor porque traz junto, né? Então são parceiros no crime, pensa, são parceiros né? no crime, exato. Agora, tipo assim, pra mim realmente não dava. Eu sou possessivo. Qual o seu Instagram, Matheus? Muito obrigado. Meu Instagram é Matheus Linardi, @Matheus Linardi com 2 Ds no final. E eu queria mandar aqui um beijo pra galera do MBL, tá me assistindo, o pessoal do Partido Novo, o pessoal do Consórcio Nordeste, que é um grupo de política de militância jovem, mais bombado do Ceará. E agradecer o espaço novamente, agradecer o debate, a Helena, o Carlos, vocês, já que a equipe da produção, a Priscila, que é uma fofa. E... foi mal. Câmera errada. primeira vez, né? Primeira, volte sempre. Pois é, agradeço. Helena Vila, dá Voltarei. pra você essa relação aqui, aberta? Dava. Juro que dava. Agora, como eu casei há 40 anos atrás, eu prefiro o meu estilo mesmo, sabe? Assim, eu acho E ele topava? Não, de jeito nenhum. Com certeza não. Mas assim, se eu fosse casar hoje, Sim. ou tivesse casado há 3, 4 anos atrás, eu acho que eu poderia até propor. Que eu acho que casamento é uma amizade, que com o tempo ela se torna uma amizade, onde você compartilha das boas coisas e dos sofrimentos, e que eu acho que o sexo teria um espaço além, entendeu? Mas assim, para o meu casamento, hoje em dia, isso seria impossível. Seu Instagram, Helena, muito obrigada. HD Vilar. HD? HD Vilar. HD Vilar. Doutor Carlos. Matheus, não é que para você não dá. Você apenas falou a realidade. Para ser humano nenhum dá. O ser humano... Ah, tá aqui, ó. Ele tá falando desde Aí o 97, exemplo, ó. amigo. Deixa eu desenvolver o raciocínio. O ser humano... Porque ele quer dar palestra toda... O ser humano é um ser monogâmico. Por que que existe crime passional? Baixa aí em PDF, tem de graça na internet. A Paixão no Banco dos Réus, de Ilana Casoy. Maravilhoso esse livro. Os grandes homicídios passionais na história do Brasil, onde tanto homens como mulheres mataram por paixão. E vai dar problema. Não tem bom. Vai dar problema. Aguarde o que eu estou dizendo, aí. Will Smith vai ter problema. 1997. Vai ter É, problema. Não. Olha Aí tá dizendo muito que ele é tempo casado já. desde 97. Revela 23, que relacionamento 24. é aberto. Ele não está dizendo que é desde lá que é aberto. Talvez como a colega aqui acabou de dizer. Talvez que não, hoje é toparia... isso? Tá entendendo? O que eu estou dizendo é o seguinte. Vai dar problema. Por que a nossa colega aqui não faz? Porque ela sabe que vai dar problema. Hoje seria um Vai caos. dar problema. Não hoje ou qualquer dia. O ser humano, ele é um ser Mas tem monogâmico. pessoa, ô, Carlos, que não é tão apegada assim, que é desprendido, entendeu? Vai dar problema. O ser humano é Mas ser você humano. não acredita que tem gente que é assim mesmo? Uma hora vai dar ciumeira, uma hora vai dar violência, uma hora vai dar morte. É como Então, sabe o quê? uma pergunta. Pois não. Então por que tem muitas vezes sexo, por exemplo, a 3? E dá problema. Hipocrisia Entenda uma é coisa. isso aí, Entenda já. uma coisa. Hipocrisia é isso Ó, aí. entenda uma coisa. Vou dar só um dado aqui. Todo mundo fala contra a violência contra o homossexual. Que quem for a favor de violência é doente. Né? Todo mundo fala, tem muito homicídio. Sabe o que é que não dizem? Que a grande maioria dos homicídios contra homossexuais são praticados pelos parceiros por ciúmes. A grande maioria da violência, ou matando, ou a violência física contra homossexuais, é por ciúme, que são crimes passionais. Por quê? Porque não é que é homossexual, não é porque que deixou de ser ser humano, não. É estatística. Não deixou de ser ser humano, não. Eu também queria saber. Pelo visto, a gente vai estatísticas. continuar. Olha o seu Instagram. Carlos Rebouças, você me encontra no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter.
No Tinder também, não, claro que não. Brincadeira. Não, Tinder não dá porque aí ia ser relacionamento aberto. Ele é pastor, casado, minha amiga Janaína, linda, inclusive, que eu mando um beijo pra você, meu Passou amor. 45 dias cuidando de mim Não, onde eu tenho. um Se eu anjo. fosse um negócio desse com ela, Realmente. eu era um E monstro. você tá de parabéns. Que mulher maravilhosa. Obrigado. Realmente. Deus lhe abençoou também com esse casamento. Gente, infelizmente a discussão vai continuar aqui. Porque quando o Carlos fala é polêmica, a gente volta amanhã, se Deus quiser.